Olá, seja bem-vinda à nossa segunda aula do nosso terceiro curso dos 27 perfis de personalidades. Sempre lembrando vocês, 27 cursos, cada curso com começo, meio e fim, uma média de 8 a 9 aulas. Essa é a segunda aula do nosso terceiro curso. Na aula anterior, a gente abriu então para falar de um perfil de personalidade que traz o fervor, que traz essa intensidade expondo a ira, e agora a gente vai dar continuidade falando sobre a questão dos relacionamentos. Mas antes de tudo, eu peço licença para que eu possa reverenciar humildemente a divina consciência manifestadora de tudo que é. Peço licença e reverencio o seu eu superior para que juntos e juntas possamos estudar e partilhar dos aprendizados e conhecimentos. E lá vamos nós. Aqui, a gente sempre faz um resumo da aula anterior. Então, assim, nessa aula, a gente vai falar sobre os impactos da intensidade do fervor nos relacionamentos, mas na nossa última aula a gente falou exatamente de um perfil de personalidade onde predomina as sensações físicas, assim como o perfil número 1, perfil número 2. Essa pessoa, ela tem os pensamentos, tem as emoções, mas o que mais é intenso na tomada de decisão dela é as sensações físicas. O corpo conversa com ela, ela conversa com o corpo o tempo todo. Os 3 tópicos maiores que foram aprofundados na aula anterior foi o desejo intenso de transformar e renovar pessoas e ambientes. É diferente de ser professor, é diferente do perfil 2, não é a mesma coisa, então vai lá, volta na aula, aqui na descrição tem a playlist do curso completo, volta lá e assiste a aula para você entender. Também falamos sobre a ira como motor de paixão e de urgência. Então olha que interessante, A ira nessa personalidade, ela é um motor dessa paixão e dessa urgência por transformação, por renovação, diferente do perfil número 1, que vai para o perfeccionismo, diferente do perfil número 2, que vai se tornar um modelo para ensinar os outros. E o terceiro ponto foi mais reformador do que perfeccionista, ou professor. Aqui eu nem coloquei o professor, mas também tem a ver com o professor. Então, veja, não é ser professor e não é ser perfeccionista, é ser um reformador. Reforma é diferente de eu achar que eu sou imperfeito e que eu preciso me aprimorar, e também é diferente de eu me achar o modelo ideal de tudo e eu estou ensinando o outro porque o outro está fazendo do jeito errado. O reformador, ele quer realmente abalar as estruturas, ele quer chegar com tudo, ele quer transformar a coisa toda. Então, é bem diferente. Como eu sempre mostro para vocês, os 3 primeiros perfis de personalidades têm a ira na base da personalidade, mas cada um lida com essa ira de uma forma diferente, então cria-se um perfil de pensamento, de emoção e de comportamento totalmente diferente em cada uma das 3 personalidades. E nessa aula, o primeiro ponto que a gente vai tocar para aprofundar é o impulso de corrigir e aprimorar o outro. Então, essa ira vira essa paixão de reformar tudo, de transformar as estruturas, os ambientes, as pessoas. E isso tudo nos relacionamentos gera um impulso de corrigir e de aprimorar o outro. Só que é diferente, entende? Novamente, do perfil número 1 e diferente do número 2. Porque o número 1, ele vai querer aprimorar as pessoas que são muito íntimas. Ele não vai fazer isso com pessoas desconhecidas. O número 2, ele quer ensinar todo mundo e ele acredita que o outro realmente precisa da ajuda dele e ele precisa e é o modelo ideal. Esse aqui não, ele não tá nem aí se ele é o modelo ideal ou não. Ele só sabe que ele tem uma missão que é transformar o mundo. Ele não tá preocupado se ele sabe, se ele é aquilo, se ele vive exatamente daquela forma. Ele está, na visão dele, realmente aqui para transformar o mundo. Então ele tem esse desejo constante, de orientar as pessoas e de ajustar as pessoas, mesmo que ele não seja o exemplo disso, mesmo que ele não esteja vivendo exatamente aquilo. Então ele vai tentar ensinar coisas que ele nem vive, coisas que ele nem sabe, essa pessoa no caso. Também tem uma dificuldade em aceitar o outro como que o outro é, como o outro realmente se expressa. Isso, nos 3 perfis, que os 2 anteriores que a gente tocou, a gente sabe que essa é uma característica meio que incomum desses 3 perfis de personalidade, mas esse aqui, ele vem com essa diferença. Entende? De que ele não está achando que ele é inadequado, como o perfil número 1, e ele não está achando que ele precisa ser um modelo ideal perfeito para ensinar o outro. Esse aqui, ele não está preocupado com nenhuma dessas 2 coisas. Ele simplesmente tem uma crença de que ele está ajudando, de que a missão dele é fazer isso.
Então ele vai ter esse impulso de corrigir e aprimorar outra pessoa simplesmente porque é a missão dele, ele está vivendo a missão dele. Não importa se ele está vivendo o exemplo do que ele está ensinando, e ele também não está se importando se ele é inadequado ou não, ou se ele é imperfeito ou não. Ele está na vibe dele, concluindo a missão dele, fazendo a tarefa que ele veio fazer aqui na Terra. É simples assim. Inclusive, essas pessoas têm uma convicção muito forte que elas estão aqui numa missão na Terra para fazer algo. E não quer dizer que não estejam, né? Mas às vezes a gente está se perdendo na nossa personalidade e achando que a gente está vivendo uma conexão com algo maior, e às vezes é só a nossa personalidade enganando a gente. Então, não estou anulando, né, que não existam, né, pessoas que estão aqui numa missão, mas que não necessariamente é a gente, não necessariamente é o que a gente está querendo fazer ou o que a gente está fazendo e acreditando que é isso. E se até aqui está fazendo sentido para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você dê o seu like e já deixe o seu comentário, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida, porque é importante, gente, estudar, curso, né? A gente vai tirar dúvida, né? Porque se a gente não tem dúvida, a gente entendeu tudo, né? E assim, é difícil às vezes a gente entender tudo. Então, tira dúvidas, não tem pergunta boba, não tem pergunta besta. Eu sei que na escola a gente às vezes passou vergonha porque a gente fez pergunta e ficaram tirando sarro, e a gente às vezes fica travado no trabalho, as pessoas às vezes não gostam quando alguém faz pergunta, fica olhando com aquelas caras, ai, como assim, não entendeu? Gente, não entendi, simples assim, não entendi, quero entender. E quanto mais a gente pergunta, melhor, porque aí vai ficando legal a troca. E eu também gosto muito, sabe, de poder compartilhar com vocês e de poder aprender também com a pergunta de vocês, porque às vezes vocês fazem umas perguntas que eu não sei responder, eu tenho que ir atrás pesquisar para entender melhor o assunto para poder trazer a resposta. Então todo mundo cresce com esse processo. E seguindo, né? A sensação, né, de missão nos vínculos íntimos. Olha que interessante, né? Aqui é interessante por quê? Porque o perfil número 1 ele também quer aprimorar os vínculos íntimos, mas ele não tem essa sensação de missão, entende? Então, para esse perfil de personalidade, ó, veja, os relacionamentos, né, eles são vistos como um campo de transformação. Então, é nos relacionamentos, né, que essa pessoa vai entender ali um ambiente para transformar as coisas. E esse parceiro, né, ele é visto então por essa pessoa, né, como um projeto, sabe assim, como se fosse uma experiência de aprimoramento, né, como se fosse ali uma chance de aprimoramento, mas não dele, do outro. Você tá entendendo? Não é dele. A diferença é essa, porque o perfil número 1, ele tem isso em comum, vamos colocar assim, só que o perfil número 1, ele também se sente inadequado e ele quer se aprimorar. Esse que é o perfil número 3, não, ele tá querendo aprimorar o outro, ele não tá querendo se aprimorar, ele não tá preocupado com ele acha que tá tudo ok com ele. Mas, diferentemente do número 2, ele não acha que ele é o modelo perfeito ideal, ele simplesmente entende que a missão dele é com o outro, a missão dele não é com ele. Então, você percebe que é uma coisa bem diferente, é uma pessoa que ela tá aqui para mudar todo mundo, e ela é uma pessoa nervosa, ela é uma pessoa que expressa a raiva. O perfil número 1 ele não expressa, o perfil número 2 ele não expressa quase, ele expressa mais um comportamento assim, que soa mais no sentido de uma prepotência, eu sei, eu faço, às vezes uma arrogância, né? Não que a pessoa conscientemente ela esteja querendo fazer isso, mas ela passa isso e ela leva isso para as pessoas. Agora esse daqui, né, ele acaba confundindo então o amor com correção. Então ele entende que a missão dele é transformar o mundo e as pessoas, e quando ele ama alguém, ele entende que por amar, ele tem que corrigir a pessoa. Ele tem que fazer a pessoa se transformar, ele tem que fazer a pessoa se tornar uma outra coisa, né? Que na visão dele é uma coisa boa, é uma coisa melhor. Só que às vezes a pessoa que está ali, ela não está querendo nada de mudança, ela não está querendo nada de transformação. É simplesmente essa pessoa que está achando que tem que mudar as coisas. Então quando a gente entra nessas, e como eu falei, nós todos temos esses traços dos perfis de personalidades na nossa personalidade, mesmo que não sejamos esse. A questão é que em nós, que não somos esse perfil, é um pouco mais fraco, mas é importante todos nós percebermos isso, porque aqui, né, a própria Lani, ela fez um comentário, né, que ela sempre sai muito pensativa das aulas, e eu disse para ela, eu também saio, porque as aulas é para vocês e é para mim, então eu faço aqui, eu compartilho conhecimento, e depois eu fico, gente, eu tô fazendo isso em tal situação, eu tô fazendo isso com tal pessoa, eu tô fazendo isso em tal contexto, nossa, deixa eu prestar mais atenção nisso, deixa eu pôr o pé no freio, sabe, deixa eu aprender mais, deixa eu, sabe, porque é isso, nós somos seres humanos. Mas tem pessoas que vivem esse perfil de personalidade e essa é a característica primordial do comportamento delas. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a se dar uma oportunidade, né, de perceber que existe uma linha tênue, sabe, entre a gente cuidar das pessoas e a gente invadir o espaço das pessoas. Então, chega um momento ali que a gente acha que a gente está zelando da pessoa, a gente acha que a gente está cuidando da pessoa, a gente acha que a gente está protegendo a pessoa, que a gente está ajudando a pessoa. Só que, na verdade, a gente está controlando
aquela pessoa. E isso é uma coisa que é muito perigosa, por isso que é uma linha tênue, porque a gente aprendeu, de uma certa forma, na cultura, que quem ama tem que proteger o outro. Só que, no nosso sentido, proteção é dizer para o outro o que é perigoso e o que não é, o que é certo e o que não é, meio que para privar aquela pessoa de passar por algo ruim. Quando, na verdade, a gente está privando ela de viver a vida dela, a gente está privando ela de fazer escolhas diferentes das nossas, porque a gente já enxerga que existe uma maneira e aquilo funcionou pra gente, funcionou para pessoas que a gente conheceu. E a gente quer que a pessoa que a gente ama, né, ou esse perfil de personalidade, né, vamos colocar assim, ele quer que essa pessoa siga aquela regra. Então ele acha que ele está zelando, mas ele está limitando a pessoa. Então acaba sufocando, entende? O parceiro ou a parceira, o parceiro e a parcela, né? Tô igual o Cebolinha da Turma da Mônica. Acaba sufocando o parceiro ou a parceira, porque ele não consegue enxergar que o que ele está fazendo é anular a individualidade daquela outra pessoa. Aquela pessoa ela precisa ser ela precisa ser do jeitinho dela, ela precisa cometer os erros dela, ela precisa cometer as falhas dela. Ela não precisa de tanto cuidado assim. Por quê? Porque a vida é experienciar, a vida é a gente também aprender, a vida é a gente poder escolher, mesmo que for dar errado, e a gente descobre no caminho, com a experiência, a fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais bacanas. Então isso vai ajudando a gente a se desenvolver. E esse perfil de personalidade, então, tem esse desafio para viver, sabe? De equilibrar essa intensidade que ele tem em querer transformar as pessoas, em querer mudar as pessoas, porque ele acredita que ele está nessa missão dele, que ele veio aqui para isso, e o relacionamento é um projeto para isso, é um ambiente para isso, e o respeito à individualidade do outro. Só que, como eu disse, para essas pessoas é difícil ela perceber que ela está invadindo a individualidade do outro. É difícil porque ela acha que ela está ajudando, ela acha que é a missão dela, ela acha que ela tem uma justificativa, e para ela é real isso, ela não está fingindo, é real, ela sente mesmo que ela está fazendo uma coisa muito que é a missão dela. Ela veio aqui para isso. Então a gente precisa ter muito amor também, muita compaixão para conversar com essa pessoa. Se você vive isso, tenha compaixão com você, não se julgue, sabe? Fala, nossa, eu tô estragando a vida das pessoas, meu Deus, tô fazendo um monte de cagada. Não entra nessas, sabe? Não vai para esse caminho, vai para um caminho de compaixão. Você não vai transformar esse padrão de um dia para a noite. Talvez vai levar meses, talvez vai levar anos. Só que com compaixão, com carinho, você vai começando a perceber primeiro, enxergando cada vez mais. E talvez você fale, nossa, depois que eu assisti essa aula, eu comecei a fazer mais isso. Não, você não começou a fazer mais isso. Você agora está vendo o que você já fazia. Cada vez a gente vai enxergando mais. E o começo de quebrar qualquer padrão é primeiro enxergar. Depois a gente vai se culpar, tem a fase que a gente se culpa, que a gente se julga, e a gente vai depois aprendendo a não se julgar, a não se culpar tanto. Mesmo assim a gente ainda se culpa um pouco, mas vai aprendendo a lidar com isso e vai diminuindo até que a gente vai aprendendo a acolher a ferida emocional que tem por trás desse padrão. Porque todo padrão de personalidade tem uma ferida emocional. E isso faz com que a gente comece, então, com que a gente chegue, né, à conclusão de que amar não é corrigir o outro, mas acolher a diferença que esse outro tem. Mesmo que eu tenha uma missão aqui na Terra, mesmo que você tenha a sua missão, amar é acolher a diferença do outro. Então, quando a intensidade que você tem se transforma numa escuta e em uma presença, e você pega essa força dessa intensidade e põe em escutar a pessoa, em estar presente ali, ouvindo a diferença dela, aceitando e vivenciando a diferença dela, o vínculo que você tem com essa pessoa no relacionamento, ele se fortalece mais do que qualquer tentativa de você melhorar ela, de você ajudar ela a se transformar, de você ajudar ela a, se tornar alguma coisa que ela não quer, que não é importante para ela, que naquele momento ela não precisa daquilo. E talvez para você seja algo viável. E você já parou para perceber que talvez aquilo que você quer mudar nas pessoas é o que você quer fazer com você, é o que você quer mudar em você, mas você não está tendo coragem de olhar para você e de transformar isso em você. Então faz contigo. Encara essa jornada, só que vai dar medo. E aí você vai ter que lidar com várias emoções. Mas está tudo bem, o processo de autoconhecimento é assim mesmo, ele dá medo. Só que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com o medo também. Isso que é uma coisa interessante. E o desafio, né, dessa aula é exatamente durante uma conversa, sabe, com um parceiro, uma parceira, seja namorado, ficante, ou um relacionamento que é importante para você, um amigo, um parente, uma pessoa do trabalho que você tem um vínculo profundo. Faça 3 perguntas abertas para essa pessoa, para você entender, sabe, como que ela enxerga essa situação que é o tema da conversa, mas sem dar opinião para ela, sem tentar corrigir ela. O que seriam perguntas abertas? Sabe, tipo assim, o que você acredita sobre isso?
Como que você aprendeu sobre isso, sabe? O que isso significa para você? Perguntas abertas são perguntas assim, sabe? Que não tem uma resposta específica, que vai deixar a pessoa entrar ali no assunto e ela responder de uma forma assim que ela vai seguir um fluxo ali de associações de ideias dela, de pensamentos dela, e não tem uma resposta certa ou errada. Perguntas abertas não tem respostas certas e erradas. Tem a visão do outro, a experiência do outro, que o outro tem para nos oferecer. Viva essa experiência, sem dar sua opinião, sem corrigir, apenas deixa a pessoa expressar o que é para ela aquilo. E a nossa próxima aula, o tema dela vai ser o senso de legitimidade que sustenta o fervor. Essa aula vai ser uma aula muito interessante. Esteja aqui, né? Vai ser amanhã, entendeu? Que vai ser muito, muito, muito profunda essa aula, assim, tal, né? Vai ser como todas as outras vêm sendo, né? Porque, honestamente, as aulas, elas vêm trazendo muita clareza, né? Inclusive, eu fico feliz pelo agradecimento de vocês, pela presença de vocês, pelos comentários, porque o objetivo é esse, é contribuir com vocês. E eu tô aprendendo muito, gente. Isso aqui tá sendo muito bom pra mim também, sabe? Não é uma coisa só pra vocês, é pra todos nós isso daqui. Todos nós estamos aprendendo juntos e juntas. Então, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilha no grupo de WhatsApp das pessoas que você conhece, fortalece esse curso para ele chegar em mais pessoas. O objetivo é realmente a gente contribuir. E façam as perguntas, porque eu adoro responder e eu aprendo muito com as perguntas de vocês. Não existe pergunta besta, não existe pergunta boba, não existe pergunta óbvia, ok? Tudo é válido de ser perguntado. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na nossa terceira aula. Tchau, tchau.